Deuteronômio capítulo 32. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor, anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. E é assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai, que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo, os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas o pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelha nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedra. Alimentou-as com leite de vaca e de cabra, deu-lhes carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus, enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios e deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas. Ele disse: eu os abandonarei e então verei o que vai acontecer com eles. Pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúme dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúme de um povo que não é nação e com gente sem juízo. Eu provocarei a ira deles. A minha ira se estenderá como fogo e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão, e mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos os esqueceriam, porém eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o seu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu.
Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. Por que foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2? Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinhos, pois que agora eles os ajudem e que eles venham socorrê-los. Saibam todos que somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isso. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus e então disse: pensem bem em tudo o que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nessa lei de Deus. Não pensem que essa lei não vale de nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a essa lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá até a terra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês 2 foram infiéis a mim, diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Sim. Vocês 2 me desrespeitavam. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Deuteronômio capítulo 33. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu essa bênção ao povo de Israel. Ele disse: o Senhor Deus veio do monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel.
O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido. Quando as tribos dos seus chefes se reuniram, Moisés disse isso a respeito da tribo de Ruben. Que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isso que Moisés disse. Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse, ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos seus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá e perto das fontes de Meribá. Discutiste com eles. Eles são mais dedicados a ti do que os seus próprios pais e do que os seus irmãos e filhos. Eles obedecem às suas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na sua presença e no seu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte. Que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim. O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre o guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas as bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo, os chifres como de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. E com eles José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito da tribo de Zebulon e de Isacar, isso foi o que Moisés disse. Que Zebulon fique rico no comércio com outros países e Isacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor, quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Baçã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. Ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: De todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido pelas outras tribos e que suas terras haja muitas oliveiras, que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos.
O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo, a sua espada, para dar proteção e vitória a vocês. Israel, os seus inimigos se ajoelharão, pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Deuteronômio, capítulo 34. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isso é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das planícies. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Arão, a Isaque e a Jacó, que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo às ordens do Senhor, fez no Egito contra o seu rei e os seus oficiais e todo o povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel.